Olá, saudações a todos. Bem-vindos todos vocês aqui de volta aqui no canal Rodolfo Andrello. E esse vídeo é para comentar a aplicação de sanções financeiras do governo Trump contra o Alexandre de Moraes. A gente está vivendo um contexto muito preocupante aqui no Brasil e é um contexto onde dificilmente a gente consegue antecipar um resultado positivo de todo esse embate. Então, eu vou tecer algumas considerações sobre o que eu estou visualizando desses eventos e o que eu posso esperar daqui por diante, né, nos próximos dias. Bom, a aplicação dessas sanções contra Alexandre de Moraes já eram anunciadas e a gente viu que possivelmente o governo brasileiro estava tentando negociar por debaixo dos panos, mesmo sem dar muitos indícios de que estava procurando o governo americano, né? Ao que tudo indica, o Brasil buscou tentar contornar algumas das sanções anunciadas. O foco, o que já tinha pelo menos data certa para ter um início, seria a taxação de 50% em cima de produtos brasileiros, que ainda não entrou em vigor enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas as sanções contra o Alexandre de Moraes vieram antes. É, isso é relativamente surpreso, né? Porque parece que o governo Trump tinha pressa de aplicar essa medida, mesmo antes da vigência da taxação contra o Brasil. A taxação, a gente sabe que contra o Brasil tem sido a maior aplicada contra qualquer outro país, dentre todas as medidas que foram anunciadas pelo Trump. E agora, com a lei Magnitsky sendo aplicada, eu acredito que a gente volte para a estaca zero de qualquer possibilidade de negociação. E, bom, a saída que eu particularmente visualizava como mais segura e mais benéfica para ambos os lados era a saída negocial. É claro que isso não agrada boa parte aí do pessoal mais radical, né, que pretende ver um recrudescimento, existe uma tentativa de ver a situação encaminhar para uma piora, tanto pelo lado da esquerda mais radical, como pelo lado também da ala bolsonarista, né? O Eduardo Bolsonaro já disse que, com tudo isso, ele pelo menos vai se sentir vingado, né? Então, existe um fator emocional aí em jogo, não existe apenas uma questão técnica sendo debatida. Se a gente tiver simplesmente uma questão técnica, né, como uma guerra entre empresas, em algum momento a empresa mais fraca iria ceder, iria reconhecer derrota, e isso no mundo dos negócios é algo típico, né, acontece. É raro, mas acontece sempre. Agora, quando a questão se trata de países e de políticos com alinhamentos ideológicos tão diferentes, dificilmente a gente pode esperar um recuo, né? Porque nesse ponto em específico, a política é muito menos racional do que um embate comercial, né? Um embate entre empresas. Então, quais as consequências que a gente já pode esperar num primeiro momento? De tudo que é mais grave, parece que a vedação a que o Alexandre de Moraes utilize cartões de crédito com bandeiras americanas, isso pode sim ser é, um evento um pouco mais danoso. Ele tem proibição de movimentar valores que estejam nos Estados Unidos, e todo o patrimônio dele que esteja também sediado em instituições americanas encontra-se congelado. O que fatalmente a gente não consegue saber de quanto a gente poderia mensurar esse prejuízo. Se é que algum prejuízo existe, né? Porque como essa medida já era anunciada, existe a possibilidade de que o Alexandre de Moraes tenha também
se antecipado a esse resultado. Mas em relação à relação do Alexandre de Moraes com instituições bancárias, isso sim pode ter uma repercussão um pouco mais danosa. Principalmente porque vários bancos brasileiros têm relações com bancos americanos. Então, o quão grave vai ser isso, finalmente, em termos de impedimento do Alexandre de Moraes movimentar valores aqui dentro do Brasil, né? Com correntistas brasileiros, com instituições bancárias brasileiras. Isso ainda de certa forma, uma incógnita. Porém, se o resultado for tão drástico, né, tão dramático quanto algumas pessoas estão cogitando, aí a gente precisa trazer aquele questionamento de que tipo de repercussão política isso pode trazer para o nosso dia a dia. E aí já não somente para o Alexandre de Moraes, mas para mim e para você que está assistindo esse vídeo. Infelizmente, o que a gente pode visualizar de termos de precedentes históricos é que nenhuma dessas medidas já anunciadas pelo governo dos Estados Unidos chegou a algum resultado minimamente promissor. Os Estados Unidos já sancionaram países como Cuba e Venezuela, isso já de longa data, e depois do início da guerra da Ucrânia também sancionaram a Rússia. E a gente não viu nenhum tipo de caminhar positivo dentro desses regimes por conta das sanções anunciadas. Então é bastante duvidoso se algo de bom pode ainda resultar dessa decisão do governo Trump. Em todo caso, a minha percepção sobre esses eventos é bastante nebulosa e negativa, né? Me parece que o Lula ele acaba tendo a justificativa que ele pretendia para aumentar o seu nível de apelo ideológico, né, e de radicalismo ideológico, e isso ainda pode caminhar o Brasil para uma direção que é bem menos confortável, principalmente para nós que somos defensores da liberdade, tanto da liberdade de expressão como liberdade de, de compra e venda, né, a liberdade capitalista, a liberdade de contratos. E eu, particularmente, não só nesse contexto, né, mas em outros contextos, eu avalio que guerra comercial é algo que é nocivo para todos os lados, né? O livre mercado, o livre comércio sempre é mais benéfico, né? E a gente pode olhar isso tanto na história dos países que mais enriqueceram, que foi através da prática do livre comércio. Então, a gente tem todos esses fatores em favor da liberdade comercial e, ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum bom precedente mostrando que essas sanções resolveram um problema de algum país onde elas foram aplicadas. Então, infelizmente, a minha perspectiva é negativa. Podem me cobrar disso, mas eu não visualizo nada do que a ala bolsonarista está mirando como um suposto objetivo aí. Isso em termos é, de cancelamento aí das condenações, né, de anistia, tanto anistia geral como uma anistia direcionada para o Bolsonaro. Bolsonaro não concorre o ano que vem, nada, pelo menos no mapa imediato, mostra um indício de que o Bolsonaro esteja concorrendo em 2026, que ele esteja livre, né? Muito pelo contrário. Eu acredito que agora, principalmente com a atuação da família dele nos Estados Unidos, a gente pode esperar que o STF vai ter ainda mais justificativas para endurecer as medidas contra o Jair Bolsonaro. Então é isso. Eu poderia ainda alongar um pouco o vídeo falando de cada uma das críticas que eu já fiz contra as decisões do STF,
Mas eu já passei anos fazendo isso, eu acho que recapitular tudo isso nem é oportuno. Provavelmente vocês conhecem cada uma das críticas que eu já fiz. Então, agora é só a gente esperar pelo pior e fujam para as montanhas. Pois é, esse era o vídeo de hoje e agradeço a você que chegou até aqui. Vou pedir para você deixar seu like e o comentário aí também para ajudar no nosso engajamento. Muito obrigado de novo e até a próxima.